Para finalizar nossa série de vídeos sobre introdução ao HTML, nós vamos falar um pouco sobre acessibilidade e limitações do HTML. Então, uma das boas práticas sobre acessibilidade vão ser listadas aqui, algumas delas. E claro que esse é um tópico muito importante e muito vasto, que não vai caber aqui em poucos slides. Só para dar uma ideia para vocês que estão começando aqui do que existe, do que são as boas práticas, para que depois vocês possam pesquisar à medida que a necessidade surja. Então, uma coisa que é essencial no HTML é a semântica. Vocês viram rapidamente que algumas tags na aparência são iguais às outras. Por exemplo, se eu criar uma div e colocar um certo texto dentro, ou um parágrafo, visualmente é a mesma coisa. Mas o parágrafo tem um sentido por trás dele, uma semântica, é um parágrafo. Enquanto a div é um container genérico para dividir a seção do seu site em partes. É tanto que no HTML5 ele trouxe mais tags que traz uma semântica mais rica. Por exemplo, ao invés de dividir seu site em várias divs, como era feito antigamente, com HTML5 você pode usar a tag section. Antigamente era comum você criar uma div para o menu de navegação. Agora você tem a tag nav, N-A-V. Então, no HTML5 você também tem a tag footer ou header. Então, você traz mais semântica. Então, é o ideal que você use bem essa semântica. Você, por exemplo, pode usar uma div para se tornar um botão, funcionar como botão com a JavaScript, mas não tem a mesma semântica. Então, uma boa prática é começar com uma boa semântica. Então, escolher as tags mais adequadas para o conteúdo do seu site. Outro ponto importante é a navegação via teclado. Certo? Então, alguns componentes já são navegáveis apertando Tab, enquanto outros não. Então, voltando por exemplo, se eu faço uma div ser um botão, a div naturalmente não ganha foco quando você vai dentro do Tab. Então, se fosse um botão, funcionaria. Tem como você adicionar esse foco? Tem, a gente vai ver já já. Mas aí começa a dar um pouco mais de trabalho. Mas é legal você pensar nesse ponto quando você está fazendo o site. Principalmente se um site que seja longo, que tem um formulário muito grande. Então, o teclado pode lhe ajudar muito o seu usuário. E aí garantir que essa navegação está funcionando é uma boa coisa. Links mais descritivos. Às vezes a gente pode derrapar nisso daqui. Você pode, por exemplo, ter um link falando sobre conteúdo e aí você tem só assim, clique aqui para saber mais. Então, e às vezes está só o clique aqui entre o link. Uma coisa que você poderia fazer para tornar mais descritivo é, para saber mais sobre esse assunto, clique aqui. E todo esse para saber mais sobre esse assunto dentro da tag âncora, para que o link fique mais claro e mais descritivo. Então, alguns cuidados. Tabelas de dados acessíveis também, isso é bem importante com HTML5, porque ele trouxe tags que são mais semânticas. Então, você tem o table head, table body, table footer, então fica mais clara a divisão. Mas ainda com HTML4, se você usa o TH de header, você já traz mais informações. Você tem o atributo caption, que adiciona a legenda à tabela, certo? Então você pode usar um header de linha ou de coluna. Você tem como explicar isso tem como descrever isso através do atributo scope. Então tudo isso torna mais acessível a sua tabela. E lembre-se que para nós que enxergamos, ou para quem enxerga, isso pode ser muito claro que a tabela é acessível, mas sempre você tem que considerar leitores de HTML para deficientes visuais. E esse sim depende muito mais dessas informações do que para nós que não temos deficiência visual. E é nesse contexto também que entra os textos alternativos de imagens. Se o seu usuário ele é um deficiente visual, ele não vai conseguir ver a imagem, obviamente, ele não vai conseguir ver muita coisa. E nesse caso é justamente o atributo alt, de alternative, que vai ser utilizado para que o usuário saiba o que era para ter ali no lugar daquela imagem. Se ele está querendo mostrar a imagem de um leão, imagem de um ícone, imagem do logotipo da empresa X. Então é super importante e é muito fácil de ser negligenciado, já que isso não muda muita coisa na experiência de quem consegue enxergar. Então
Esses são alguns dos tópicos que eu reservei aqui. Tem mais informações no site da Mozilla e tem muito mais informações na internet, artigos científicos, etc. Daria para gastar horas e horas falando desse assunto. Então, aqui só para dar uma ideia do que existe sobre isso. E aí eu vou falar sobre algumas coisas, como fazer para utilizar alguma dessas práticas, certo? Um dos atributos que você pode ajudar aqui são Access Key. Ele basicamente cria um atalho de uma combinação do teclado para aquele elemento do texto. E esse atalho sempre envolve um único caractere, mais uma combinação de teclas que varia de acordo com o navegador, a gente vai ver já já. Então, como a gente pode ver aqui, ó, para esse botão, eu selecionei o Access Key S. Então, se eu apertar, por exemplo, em algum navegador, vai ser Alt S, ele vai o foco para lá. É uma boa prática, mas em geral esse cara não é utilizado porque pode causar confusão caso o atalho que você utilize sobrescreva ou seja igual ao do sistema operacional. Mas isso funciona muito bem. O mais importante é, caso você precisar, deixar isso claro para o usuário ou fazer com que ele saiba dessa informação facilmente. Por exemplo, o Gmail funciona perfeitamente bem com atalhos. Super útil, eu uso toda hora. Um outro exemplo, GitHub. Ajuda bastante, é melhor, evita vários cliques. Porém, tanto no GitHub como no Gmail, tem uma maneira fácil de você ver quais são os atalhos. Então isso é legal, porque senão pode ser que o usuário acabe tentando acessar alguma coisa do sistema operacional e cause confusão, altere o site, etc. Então é bem legal você saber disso. E como eu falei, depende do navegador. Olha só a combinação aqui. No Firefox, no Windows, Alt Shift. E diferentes seções do Firefox é diferente no Mac. No Edge, Alt e a Key. No Mac, por exemplo, o Chrome, Alt Key, mas se for no Mac, Ctrl Alt Key. Então isso varia, mas o que você vai especificar naquela tag é justamente esse key. Então é bom saber disso daí. Uma outra coisa é o Tab Index, que também controla a navegação via tab, né, de quem vai ganhar foco. Você vai indicar se um elemento é focável ou não. A maioria dos elementos de formulário já são naturalmente focáveis, mas existem outros elementos que você pode querer dar um foco que naturalmente eles não tenham. Então você vai indicar a posição dele na navegação sequencial. Então normalmente o navegador já vai começar de cima para baixo e vai seguir essa ordem. E aí você pode indicar diferentes valores aqui. Um negativo, que é o que acontece de forma geral, faz com que esse elemento não receba o foco de maneira alguma. Então, várias tags têm o tab index -1. Se você colocar um tab index 0, você não altera a ordem. Você só vai dizer que esse cara pode ser focado. Então, por exemplo, se eu tenho uma div aqui que não seria focada, tem um campo de formulário aqui e outro aqui, ele pularia desse para esse. Como eu coloquei esse cara como 0, ele vai seguir na sequência. Certo? E valores positivos, que esses não são muito indicados, porque você interfere na ordem. Se você bota um valor maior, por exemplo, 5, que ele está aqui embaixo, ele vai vir primeiro para o que tem o maior tab index e depois para o menor. Mas é uma opção, talvez seja útil, dependendo do contexto. Então, só para vocês saberem aqui. E agora, finalizando, falar sobre as limitações, né? O HTML é uma linguagem limitada, já que as tags são pré-definidas e você não consegue criar novas tags para que o navegador entenda. Então isso consiste em uma limitação, mas o HTML5 acabou de ser lançado, várias dessas coisas foram levadas em consideração e ele atende bem à demanda atual, mas não deixa de ser uma limitação. Usando somente HTML, você não consegue separar conteúdo de formatação, é tanto que ninguém faz mais formatação com HTML, porque deixava o código muito ruim, é para isso que a gente vai aprender o CSS daqui a pouco. Mas antigamente, principalmente quando não tinha CSS, aí muito antigamente mesmo, tinha que fazer tudo no HTML, as tags ainda existem, estão deprecated, mas você misturava formatação com conteúdo e ficava muito difícil de manter. Além disso, muito antes, vocês provavelmente não vão enfrentar nada disso, pois só usava tabela para fazer layout. E fica horrível. Isso é uma coisa bem antiga, mas eu me lembro que um emprego meu que eu tive, eu estava dando manutenção em sites antigos, em ASP, e ainda era todo baseado em tabelas. Era horrível de dar manutenção.
Mas enfim, acredito que vocês não vão ver, mas saiba que no passado negro do desenvolvimento web, tabela era usada para fazer layout, e, graças a Deus não já foi abandonada essa má prática. E vocês vão ver ainda também que é muito difícil manter ou alterar a unidade visual de um site se você usa só HTML, mas como eu falei, isso é uma limitação que hoje já não é tão enfrentada, porque é uma má prática e com a CSS e outras coisas mais, as pessoas já abandonaram até essa má prática. Mas é bom ter em mente. E por fim, eu queria só mostrar alguns validadores de HTML e de CSS que servem para ver se o HTML e o CSS que vocês escreveram estão seguindo o padrão, o que vai lhe garantir maior compatibilidade com todos os navegadores que seguem o padrão. Então fica aí o link e é isso.